E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Acre e sou ligante do Projeto Alpha. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre síncope, o famoso desmaio. E a principal mensagem que eu quero passar é: tratem a síncope como um sinal, seja para algo benigno ou para algo maligno. A definição de síncope é a perda transitória da consciência causada por uma hipoperfusão cerebral, ou seja, uma diminuição ali da circulação cerebral. E ela é caracterizada por 4 pontos: por um início rápido, curta duração, recuperação completa e espontânea. Isso é fundamental na análise do diagnóstico diferencial, tá bom? No diagnóstico diferencial, pessoal, a principal coisa que você tem que fazer lá na emergência primeiro é confirmar realmente se é uma perda transitória da consciência. Feito isso, você vai distinguir entre não traumática e traumática. Traumática é de boa, a informação chega junto com o paciente, então fica bem mais fácil. Mas eu quero que você faça a seguinte reflexão: o paciente ele sofreu um trauma e por isso teve uma perda de consciência, ou esse paciente ele teve uma perda de consciência e por isso sofreu um trauma? Reflete sobre isso, que isso é importante. Na não traumática, que é o nosso interesse de estudo, a Sociedade Europeia de Cardiologia, no seu guideline, destaca convulsão e hemorragia subaracnoide como principais fatores de confusão junto com síncope. A síncope ela se difere da convulsão pelos seguintes fatores. Na síncope, o paciente não tem espasmos musculares, coisas que acontecem bastante na convulsão. Na síncope, o paciente ele não vai produzir em excesso saliva e nem vai morder a língua, coisas que podem acontecer na convulsão. E para finalizar aqui, a síncope, o paciente ele vai voltar totalmente orientado. Na convulsão, o paciente não volta orientado, certo? A síncope para hemorragia subaracnoide, a diferença é que se o paciente chegar para você com relato de síncope, mas também relatar uma cefaleia aguda, você já descarta síncope e passa a analisar uma hemorragia subaracnoide, certo? A fisiopatologia e classificação da síncope, eu trago essa imagem aqui muito bacana do guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia. Infelizmente eu não achei uma em português, então a gente vai ter que se virar aqui no inglês. No centro dela nós temos a hipoperfusão cerebral, que é a causa principal da síncope, e nas suas extremidades a gente tem a perda da resistência periférica e a diminuição do débito cardíaco. Quando a gente vai olhando mais para as extremidades ainda, a gente percebe as classificações principais da síncope, que é a reflexa, a cardíaca e a ortostática. A síncope reflexa, qualquer um desses tipos, são causadas por um reflexo inapropriado, principalmente parasimpático, ou seja, que vai criar uma reação vasodepressora ou cardioinibitória, ou ambas. Na vasovagal, que é a principal causa de síncope reflexa, ela é mais causada por gatilho de emoção, gatilho de fobia, onde essa pessoa ela tem fobia de sangue, vê muito sangue e desmaia. A situacional, como o próprio nome já diz, ela ocorre em situações específicas do dia a dia, quando a pessoa está urinando, quando essa pessoa tosse com muita força, quando essa pessoa faz exercício físico, pós-exercício físico, faz a utilização de instrumentos de sopro. Então ela é bem situacional, o próprio nome já é indicativo. A síndrome do seio carotídeo, pessoal, ela é mais comum em idosos, tá? E ela é dessas três a mais preocupante, porque ela é causada por um simples movimento do pescoço. Então você imagina quantas vezes um idoso pode desmaiar tendo essa síndrome. Então dessas três ela é mais preocupante. A hipotensão ortostática ela pode ser causada tanto por uma indução de drogas, tá? De fármacos, onde eles podem ser diuréticos ou antihipertensivos, por danos na estrutura autonômica do sistema nervoso, tanto uma insuficiência primária, mais relacionada ao Parkinson, ou uma insuficiência secundária, mais relacionada a diabetes, como também pode acontecer por um retorno venoso inadequado, onde esse paciente ele vai ter uma depressão de volume e, consequentemente, ele vai ter uma redução do débito cardíaco. Essa depressão do volume é causada por uma hemorragia ou por uma desidratação. E por último, e talvez a mais importante, que é a mais problemática, a mais maligna, as outras duas são benignas, temos a síncope cardíaca, onde ela é causada por arritmias, tanto brad quanto taquicardia, por danos na estrutura do coração, sejam eles infarto agudo do miocárdio, tamponamento, tumores ou estenose aórtica, e problemas vasculares, como a dissecção aórtica e a embolia pulmonar. Dito isso, a gente passa para a avaliação do paciente, certo? Na emergência, um paciente suspeito de síncope, são três fatores principais que você tem que fazer na avaliação desse paciente. Primeiro, anamnese e história. Segundo, exame físico. Terceiro, sempre tem que fazer o eletrocardiograma. Na anamnese do paciente, a primeira coisa que você vai colher e não tem aqui nessa imagem é quem é o paciente. Se é um paciente jovem, se é um paciente idoso, porque isso vai indicar algum tipo de síncope.
paciente jovem é mais indicado a síncope vasovagal. No paciente idoso pode ser uma síndrome do seio carotídeo, que a gente acabou de conversar sobre, ou um problema cardíaco. O início da síncope. Tem que analisar se tem pródromos. Os pródromos seriam os sinais que antecedem uma síncope, como por exemplo náuseas, tontura, sudorese. Então, eles são os inícios de uma síncope. A posição em que ocorreu. Se o paciente teve uma síncope em pé, é mais indicativo de vasovagal. Se teve uma síncope na mudança de posição, claramente é ortostática. E se teve uma síncope deitado, em posição supina, é indicativo de arritmias e isso é problema cardíaco, isso é grave. Os fatores provocadores, se o fator provocador for a emoção, for alguma fobia, vasovagal. Se for a mudança de posição, ortostático. E se for, por exemplo, isso aqui é muito interessante, se a pessoa fizer exercício físico e durante o exercício físico a pessoa tiver uma síncope, isso é totalmente indicativo de problema cardíaco, tem que estar atento, tem que ter cuidado em diferenciar uma síncope durante o exercício físico e depois do exercício físico, porque depois é indicativo de uma síncope benigna e não maligna como uma síncope cardíaca, tá pessoal? Os sintomas pós-ictiais, geralmente a síncope não vai apresentar. Se apresentar, você tem que ficar alerta para causas mais graves. Então, se, por exemplo, o paciente voltar da perda de consciência com dificuldade de fala, uma cefaleia muito grande, isso é sinal de alerta. Sinais testemunhados, você vai conversar lá com as testemunhas oculares e, principalmente aqui, o passado médico e medicação em uso. Se o paciente faz uso de diuréticos, se faz uso de antihipertensivos, porque isso podem causar uma síncope ortostática por diminuição da resistência periférica. Na avaliação diagnóstica de exame físico, você tem que fazer o exame completo, tá? Nos sinais vitais, você vai analisar a pressão arterial em várias posições, em pé, deitado, sentado, para perceber alguma alteração que possa ser indicativo de uma síncope ortostática. No pulso radial, você vai analisar se há alterações. Se houver, é indicativo de arritmias, é indicativo de problemas cardíacos. Mesma forma com frequências respiratórias. Se houver alterações, é indicativo de problemas cardiovasculares e você tem que ficar atento. O exame cardiovascular, você tenta identificar a presença de sopros patogênicos, certo? Que isso é indicativo de arritmias. E se o paciente, quando você faz a pressão arterial desse paciente, afere a pressão arterial nos dois braços e houver ali uma diferença significativa, isso é indicativo total de uma dissecção aórtica, isso é muito preocupante. O exame neurológico ele não é tão comum, ele serve mais para diferenciar se é realmente uma perda transitória da consciência e, claro, né, se o paciente ele sofreu algum trauma crânioencefálico, você tem que fazer o exame neurológico. Na avaliação diagnóstica final aqui, sempre tem que fazer o eletrocardiograma, tá? Se for normal, tranquilo, tá safe, pode ficar relaxado, o paciente não vai ter alto risco. Se houver alguma alteração, se preocupe, porque provavelmente é uma síncope cardíaca e você tem que estar bem atento a isso. O que você vai procurar no eletrocardiograma desse paciente? Principalmente bradicardia menor que 40 batimentos por minuto, uma pausa sinusal maior que 3 segundos, um MOBITS 2 ou um bloqueio atrioventricular, uma taquicardia ventricular ou supraventricular, assim como uma síndrome Brad-Tac, e sinais de sobrecarga de câmaras. Outras coisas que você pode analisar também são a síndrome de Brugada ou um QRS alongado, que vai indicar algum problema nesse eletro, e você tem que ficar atento. Qualquer problema no eletrocardiograma, você tem que ficar atento, porque esse paciente provavelmente é indicativo de síncope cardíaca e isso é grave. Quando você faz todos esses 3 pontos que eu acabei de falar com vocês, a Sociedade Europeia diz que 60% das vezes você já vai fechar diagnóstico ali e vai poder partir para tratamento. Mas caso você fique ali nos 40%, ela também prega na estratificação de risco, pessoal, a Sociedade Europeia de Cardiologia usa e abusa da clínica, tá? A clínica aqui é totalmente soberana. E fica a dica aqui em relação a esse fluxograma, tá bom? Você pegou as informações que você colheu na avaliação, ficou na dúvida pós-avaliação, mas você vai analisar mais friamente essas informações, tentando classificar esse paciente como síncope benigna, ortostática ou reflexa. Se você conseguiu, perfeito, esse paciente é baixo risco. Esse paciente não vai precisar ficar internado. Qualquer coisa diferente disso,
esse paciente vai ficar internado, nem que seja por 24 horas em observação, certo? Mas como é que eu vou, só para elucidar, vou pôr esse paciente em alto risco? Simples. Qualquer alteração no eletro, paciente baixo, alto risco, certo? Porque é provável causa cardíaca, esse paciente vai ter que ficar internado, uma observação um pouco mais incisiva, esse paciente talvez precise de uma UTI, certo? Na dúvida, pessoal, na dúvida da dúvida, né? Você não consegue classificar nem baixo risco, nem alto risco. Na dúvida da dúvida, bota esse paciente em observação, como se fosse alto risco, certo? Mas só por 24 horas, chama uma avaliação mais especializada, certo? Essa é a estratificação de risco para a sociedade europeia. Na sociedade americana de cardiologia, ela foca mais em score de risco, certo? Que ali eu posso citar o de São Francisco, de OESIL, mas de forma geral esses scores eles vão mostrar porcentagens para você de risco ou de desfechos negativos que esse paciente pode apresentar. No final, a decisão é totalmente sua e totalmente clínica, certo? A partir da estratificação, você ou vai tratar esse paciente, certo? Ou você pode fazer, para tirar essa dúvida que você estava, não conseguiu fechar diagnóstico na avaliação inicial, você faz exames complementares. Para alto risco, eu posso citar aqui um Holter, para tentar achar arritmias, ou um exame eletrofisiológico. No baixo risco, um teste de Tilt, que vai medir a variação de pressão arterial com a inclinação desse paciente, certo? Só alguns exames complementares que vão te ajudar na identificação mesmo desse tipo de síncope. Conseguiu identificar, ou então tem um diagnóstico mais provável, você já pode partir para o tratamento. Tá? Sempre, na dúvida, faz a estratificação, aí depois parte para o tratamento. Teve a certeza do que é, pode ir partir direto para o tratamento. O tratamento é bem simples, pessoal. A síncope reflexa ela vai ser tratada mais com a educação. Você vai conversar com o paciente, falar com ele sobre o que ele tem e como ele pode evitar maiores problemas, mesmo tendo essa situação na vida dele. Então você vai conversar com ele sobre os pródromos, você vai ensinar ele a evitar ou tentar prevenir esse tipo de síndrome, de síncope, tá? Falando para ele, ó, quando você sentir os sinais, você tenta deitar e ficar com os membros levantados. Isso é um tipo de tratamento. Então, é basicamente educação. Farmacológico e marca-passo são menos comuns, tá? Os farmacológicos em síncopes reflexas é mais quando é muito refratária essa síncope, então você pode fazer a administração de alguns fármacos. Marca-passo é mais quando é uma ação cardioinibitória para pessoa maior de 40 anos e você quer introduzir ali um tratamento mais específico. A hipotensão ortostática, pessoal, como a gente viu, ela pode ser causada pela depressão do volume. Então, nada mais justo do que a gente atacar na questão da hidratação, sempre manter esse paciente bem tratado. Outra forma de tratamento é você fazer um equilíbrio ali da ingestão de sódio desse paciente. Se ele consegue fazer uma alimentação um pouco mais rica em sódio sem ter problemas com isso, esse paciente vai ter um controle ali melhor da sua vasoconstrição e vasodilatação. E evita também as síncopes. As manobras compressivas, existem cintas, meias que vão ali fazer uma compressão melhor dos membros tal, do corpo da pessoa e isso vai controlar, ajudar um pouco na questão da pressão arterial. Os tratamentos farmacológicos também são possíveis e viáveis e aqui interessantes. Estudos mostram que eles são eficientes, sim. O Medrodine e a fludrocortisona, tá? E a redução de antihipertensivos. Você tem que fazer uma análise para ver qual é o limite de hipertensão que essa pessoa pode ter de forma saudável, fazendo ali uma análise do custo-benefício, tá bom? E tirar esse antihipertensivo para evitar síncopes ortostáticas, e mais aceitando um grau ali de hipertensão, tá? E a cardíaca, pessoal, mais simples ainda, é tratamento específico para a causa, certo? Se a causa da síncope foi um infarto agudo no miocárdio, trata o infarto agudo. Se foi uma estenose aórtica, trata a estenose aórtica. Se for uma dissecção da aorta, trata a dissecção da aorta. Se for embolia pulmonar, trata a embolia. Então é basicamente o tratamento específico. E é isso, pessoal. Essas são as referências aqui que eu usei para montar essa conversa que a gente teve. Espero que tenha sido esclarecedora, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham ficado mesmo na cabeça com aquela reflexão inicial que eu fiz para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, tira aqui nos comentários, curte, comenta, salve e compartilha, tá, para ajudar a gente. E é isso, pessoal. Valeu, um abraço.